Fala, jovens investidores e investidoras, aqui quem fala é o Cauã, esse é o Jovem no Mercado e no vídeo de hoje vou estar trazendo aí algumas dicas para você escolher os melhores fundos imobiliários para compor a sua carteira de investimento, beleza? Percebi lá no meu Instagram uma grande demanda sobre esse assunto, muitas pessoas me perguntando como é que funcionam os fundos imobiliários, o que eles são, como escolher os melhores, e hoje estou trazendo aqui para vocês algumas dicas para você estar escolhendo os melhores fundos imobiliários. Então, se você já achou interessante esse tema e quer receber mais conteúdos como esse, já deixa o seu like embaixo e se inscreve no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. Isso vai estar me dando uma força muito grande aqui pro canal, beleza? Então se liga no vídeo. Primeiramente, vou estar falando aí sobre o contexto que a gente está pensando agora e por que está tendo tanta demanda aí nos fundos de investimento, principalmente nos fundos imobiliários aí que estão crescendo cada vez mais nos últimos anos, beleza? Basicamente a gente está passando aí por um cenário com os juros cada vez mais baixos, a renda fixa rendendo cada vez menos e isso faz com que esses rentistas, as pessoas que investem na renda fixa, vão para renda variável, vão ter que ter mais risco para conseguir ter um maior retorno e por isso está tendo uma maior demanda aí no quesito fundo de investimento imobiliário, no caso dos FIIs, né, os fundos imobiliários, e também nas ações, na renda variável como um todo, as pessoas estão indo mais para a renda variável, estão entrando na bolsa de valores, estão entendendo aí que os juros não estão dando mais conta aí na renda fixa, está rendendo muito pouco, e estão tendo aí que admitir mais risco para ter melhores retornos aí nos seus investimentos. E eu acredito aí que uma das melhores formas de estar protegendo o seu patrimônio, o seu dinheiro investido, é estar diversificando a sua carteira em diferentes classes de ativos. Essas classes de ativos basicamente seriam aí os fundos imobiliários, que é o que a gente vai falar hoje, as ações, estar diversificando o seu dinheiro na renda fixa, você pode estar investindo aí no exterior. Então esses aí são alguns exemplos de classes de ativos que você pode estar diversificando o seu patrimônio para estar diversificando a sua carteira e distribuindo o risco, assim, diminuindo a volatilidade da sua carteira. E além disso, os fundos imobiliários aí são uma excelente opção para você que gosta de estar investindo em imóveis, comprando imóveis. Ele te possibilita aí ter a participação em grandes empreendimentos comerciais. Você pode ter aí eles por meio da cota, você compra a cota desse fundo imobiliário lá na Bolsa de Valores e você tem uma participação nesse fundo. Esses fundos podem ser de diversos jeitos, de diversos tipos, como por exemplo shoppings, lajes corporativas, edifícios comerciais, beleza? Então você consegue se tornar sócio, ter uma participação naquele fundo por meio de cotas, e essas cotas não são caras, essas cotas têm um valor aí que variam em torno de R$5, você pode encontrar fundos de 10, de 50, de 100 e em diante. Então você consegue ter uma exposição a imóveis comerciais a um valor muito acessível. Os fundos imobiliários também te possibilitam ter uma isenção do imposto de renda aí no seu recebimento de dividendos. Eles distribuem dividendos aí normalmente mensalmente. Você consegue ter aí a exposição em diversos tipos de imóveis por meio aí desses fundos imobiliários a um preço muito acessível. Os fundos imobiliários aí variam em torno de 5, 10, 50, 100 reais. Você consegue comprar uma cota e ter a participação nesses fundos aí em diversos edifícios. E também um aspecto muito importante dos fundos imobiliários é que você consegue ter uma diversificação muito grande, dependendo do fundo imobiliário que você escolher, investindo aí em uma única cota. Então você compra uma cota e essa cota que o fundo tem pode estar investindo aí em outros tipos de imóveis. Então ao comprar essa cota você tem uma exposição entre esses outros imóveis que esse fundo tem. Beleza? Basicamente essas aí são algumas vantagens, né, bem básicas. Tem mais vantagens dos fundos imobiliários em relação aos imóveis, mas essas são umas vantagens bem básicas para você entender o quão bom é esse tipo de investimento, tá investindo aí em fundos imobiliários. No geral, os fundos imobiliários aí são uma excelente forma de você estar recebendo renda passiva na sua conta mensalmente, tá pingando ali um dinheirinho mensalmente para você na sua conta e são excelentes pagadores de dividendos. Então você vai estar conseguindo aí tá investindo nesses fundos imobiliários, tendo uma exposição a grandes imóveis e recebendo aí uma parte do aluguel que eles recebem e te distribuem para você, cotista, de acordo, é claro, aí com a sua participação no fundo. Enfim, vamos para as dicas. A primeira dica é que você tem um fundo imobiliário que tem objetivos e um prazo alinhado com o seu. Então, antes de você começar a investir em um fundo imobiliário ou fazer a escolha dele, você precisa entender qual que é o objetivo do fundo antes de investir, beleza? Então, por exemplo, se você quer receber rendimentos mensalmente, uma renda passiva caindo na sua conta todo mês, regularmente, né? Você não pode estar escolhendo aí, por exemplo, fundos imobiliários que têm o foco na construção e venda de ativos residenciais, porque isso não vai dar certo, seus objetivos não coincidem
Então, você não vai estar recebendo aí a renda e o dividendo que você quer receber todo mês, porque esse não é o objetivo desse fundo. E nessa dica vale uma observação muito importante: se você é o tipo de investidor que está investindo em fundos imobiliários ou pretende investir em fundos imobiliários com foco no curto prazo, de estar resgatando esses dividendos, esse lucro aí em pouco tempo, nem investe, porque o intuito de um fundo imobiliário numa carteira não é esse. O intuito de ter um fundo imobiliário numa carteira é para você estar acumulando patrimônio e estar reinvestindo esses recursos que você receber, esses dividendos, para estar aumentando cada vez mais essa bola de neve e aí no futuro ter um grande acúmulo de riqueza, beleza? A segunda dica aqui, muito importante, é que você conheça o histórico do gestor do fundo, beleza? Entenda quem é o gestor, entenda qual foi o seu histórico, a sua performance aí nos últimos anos, como é que ele teve seu desempenho, entenda a experiência da equipe e principalmente também o tipo de gestão que tem esse fundo. Se for uma gestão passiva, que visa aí tendo uma rentabilidade e está acompanhando o IFIX, por exemplo, ou até mesmo uma gestão ativa que procura aí estar superando um benchmark. Afinal, como o investimento feito por meio de fundos é indireto, ou seja, você vai estar terceirizando a escolha dos ativos da sua carteira para uma gestão mais especializada, uma gestão com mais experiência, é ela que vai decidir então quais ativos ela vai comprar, quais ativos vai vender, por quanto vai ser o valor desse aluguel e quanto vai distribuir. Ou seja, eles são um pilar fundamental aí na sua carteira para ter a escolha aí de um bom fundo, porque são eles que são responsáveis pelo sucesso desse fundo, de acordo aí com a sua qualidade, com a sua honestidade e transparência. A terceira dica é que você analise os ativos do fundo que você vai estar investindo. Pesquise, entenda quais são esses ativos e também veja a qualidade desses ativos, beleza? Uma dica nesse terceiro ponto, uma dica dentro de outra dica, é você ler o prospecto do fundo. Nesse prospecto você vai entender essas mais informações sobre esse fundo, principalmente essas daqui: os objetivos do fundo de investimento imobiliário, os imóveis ou instrumentos de crédito que o fundo pretende conseguir, as taxas a serem cobradas pelo fundo, a localização dos imóveis, o histórico de dividendos e a análise dos ativos realizada por uma empresa qualificada. Então, você lendo aí o prospecto do fundo, vendo quais ativos que ele tem em carteira, a qualidade deles, vai ser aí um ponto muito importante para você estar fazendo aí a escolha de um fundo. A quarta dica aqui para vocês é para você priorizar os fundos imobiliários diversificados, tanto imóveis quanto inquilinos. Quanto mais imóveis aí espalhados em diferentes regiões e cidades e inquilinos diferentes, melhor para sua carteira. Assim você vai diminuir o risco de acontecer algum problema com o fundo e acabar prejudicando toda a sua carteira. Esse é o risco que uma pessoa corre ao investir em um fundo monoinquilino ou monoimóvel, ou seja, se tiver algum problema com algum inquilino ou se tiver um problema com esse imóvel, vai acabar prejudicando aí a sua carteira como um todo, porque esse fundo só tem uma exposição nesse imóvel ou inquilino. Isso vai acabar prejudicando aí a sua carteira e elevando aí o risco desse fundo. E por que é tão importante você estar priorizando fundos diversificados, tanto imóveis quanto inquilinos? Porque basicamente aí você vai estar se expondo a mais de um ativo, mais de um imóvel, e mais de um... ativo e imóvel é a mesma coisa, Você vai estar se expondo aí a mais de um ativo e mais de um inquilino, e isso consequentemente vai diminuir o seu risco. E não é o que acontece quando você escolhe um fundo monoinquilino ou monoativo. Então, qual que é o problema aí de estar investindo em um monoativo ou monoinquilino? O problema basicamente é que caso aconteça algum problema nesse imóvel específico, ou esse inquilino, esse único inquilino que você tem, saia desse fundo, desse local aí do imóvel que você tem, dessa ocupação, você vai ter um grande prejuízo nesse quesito. Você vai acabar parando de receber dividendos, o fundo não vai estar distribuindo porque ele não tem mais ocupação, e se o inquilino aí no caso for muito grande, é difícil de estar encontrando outros inquilinos no mesmo nível, com a mesma capacidade desse inquilino que saiu, e caso aconteça algum problema no imóvel, é fato aí que vai estar prejudicando a distribuição de dividendos, porque ele só depende exclusivamente de um imóvel. Ou seja, você escolhendo e priorizando fundos imobiliários diversificados, você vai estar se expondo a mais ativos e mais inquilinos. Então o problema de acontecer com um único ativo pode acontecer, e é normal que aconteça, o inquilino ou o inquilino saia, mas a chance de um inquilino sair, você vai ter aí outros inquilinos, outros imóveis para estar suprindo aí esse problema, e você não vai estar perdendo totalmente e saindo no prejuízo nesse caso. A quinta dica é que você escolha fundos imobiliários líquidos, fundos imobiliários aí que tenham maior liquidez na bolsa, e de preferência aqueles que pertencem ao IFIX, porque eles vão ter um volume de negociação maior. E todo mundo sabe aí que se você escolher um fundo imobiliário que tem uma boa liquidez
e for querer vender as suas cotas, é muito mais fácil de vender essas cotas que você tem, a sua participação naquele fundo, do que vender um imóvel inteiramente físico ali que você tem. Mas é importante lembrar que nem todo fundo imobiliário tem uma boa liquidez. Por isso que é importante você estar dando uma olhada aí no volume de negociação diária desse fundo imobiliário antes de investir. Então, quanto maior a liquidez, maior a sua segurança. A liquidez é basicamente a sua capacidade de estar entrando nesse fundo, estar comprando cotas desse fundo, ou até mesmo quando você estiver vendendo cotas desse fundo. É basicamente a facilidade que você tem de transformar uma cota em dinheiro, beleza? Então, se o fundo tiver um volume de negociação aí baixo, uma liquidez baixa, você não vai conseguir ter tanta facilidade na hora de se desfazer desse fundo imobiliário. Às vezes não vai conseguir vender ou comprar ele no dia, porque não vai ter gente o suficiente ali para conseguir comprar. Ou se você tiver um grande volume de dinheiro nesse fundo e retirar, você pode também estar atrapalhando aí no preço desse fundo. Então é importante que você fique atento nesse quesito de volume de negociação, a liquidez desse fundo, para não estar caindo nesse erro aí e tendo uma maior segurança no seu investimento. A sexta dica, e não menos importante, é você estar analisando os indicadores, os múltiplos e os valores desse fundo imobiliário. Os principais indicadores que eu separei aqui para vocês são o valor, o preço da cota, você também tem que estar olhando aí o preço sobre o valor patrimonial e outros indicadores importantes que você deve estar olhando. Não vou explicar nesse vídeo, mas futuramente vou trazer um vídeo mais completo sobre cada um desses indicadores para você estar entendendo melhor cada um deles. Mas basicamente os indicadores que a gente pode estar olhando também é a taxa de vacância, a área bruta locável, a ABL. A gente também tem que estar olhando aí o dividend yield. Muita gente acaba se enganando e procurando só investimentos que tenham um dividend yield muito alto, mas não caia nessa, beleza? Não significa que a empresa está pagando muito dividend yield hoje que ela vai conseguir pagar aí ao longo do tempo. Pode ser só um período que ela aumentou o dividend yield e não condiz com a média no mercado e no seu histórico. Então, você vai acabar fazendo um mau negócio, beleza? A gente pode estar olhando também, que nem eu citei, a liquidez do fundo, a renda recorrente do fundo e também a relação que esse fundo tem com os investidores, a sua transparência e a gestão como um todo. A sétima dica é que você verifique aí a localização dos imóveis. Antes de investir em um fundo, você precisa analisar a região, a localização que ele está inserido. A gente precisa entender como é que está o desenvolvimento dessa região, se tem alguns possíveis concorrentes que podem estar abrindo aí perto dele e prejudicando o resultado do fundo como um todo. A oitava dica é que você verifique quais são os inquilinos presentes nesse fundo. A gente precisa escolher inquilinos com boa qualidade, um inquilino de grande empresa também, por exemplo, uma Ambev, uma Oi da Vida. Oi da Vida? Não, Oi não, né? Oi não. A gente precisa estar olhando uma Ambev aí, a gente precisa entender o comprometimento que eles têm com o pagamento de aluguel. Então, se você busca aí um menor risco em relação ao pagamento aí de aluguéis, você pode estar optando aí por investir em fundos que têm participação em shoppings, porque basicamente os inquilinos ali do shopping são muitos, então se um ou outro deixar de pagar, não vai pesar muito e você nem vai perceber aí quando você for receber os seus dividendos. E o bônus especial que eu separei para você, que ficou até aqui no final desse vídeo, é a nona dica, que basicamente quer dizer que você escolha fundos de diferentes setores e controlados aí por gestores diferentes, beleza? Ou seja, não adianta de nada você ter 3 fundos imobiliários aí, por exemplo, na sua carteira, e os 3 serem de shoppings, não adianta. Ou até mesmo os 3 serem controlados pela mesma gestora. O ideal é que a gente procure fundos de setores diferentes, assim a gente vai ter uma diversificação real. Então, caso aconteça algum problema no setor de shoppings, como a gente está passando atualmente nessa crise, você não vai ser tão prejudicado, porque você vai ter os outros 2 tipos de fundo que vão estar conseguindo aí dar uma segurada nesse problema que o único imóvel teve aí no setor de shoppings. E a gestora é a mesma coisa. Se acontecer algum tipo de problema com a gestora, você não vai ter problema nos seus fundos imobiliários como um todo, ou você vai ter em um e em 2, e o outro ainda vai conseguir manter as pontas, beleza? Enfim, rapaziada, o vídeo hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixa lá nos comentários um hashtag assistir até o final, que isso aí vai estar me dando um feedback importante. Se você assistiu até o final do vídeo, é um sinal que você gostou. E se você curtiu mesmo, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se você ainda não deixou, e se inscreve no canal para não estar perdendo os próximos vídeos, beleza? Dá uma conferida aqui na descrição, que eu vou estar deixando nas minhas redes sociais. Lá eu vou estar presente diariamente. Não vou não, né? Eu já estou presente lá diariamente, passando conteúdos sobre renda variável para vocês. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tamo junto!